Os povos indígenas da Bahia e do Brasil, no decorrer desses 514 anos de colonização, não têm participado muito ativamente da política partidária. E a gente sabe que as decisões, os programas de governo, os projetos é feito na instância de poderes, que aí vem tanto a Câmara de Vereadores, o Executivo Municipal, a Assembleia Legislativa, o Executivo Estadual e também na Câmara dos Deputados, Senado e para a Presidência da República. Até então os indígenas não têm muito atentado para a política. E o que a gente usa bastante é nosso instrumento de luta, que são as nossas tradições, a nossa cultura, que é tentar sensibilizar que temos direitos, mas de uma forma mais na base da força, do protesto, usando a própria Burunduna para demonstrar que estamos indignados pela falta de políticas públicas nas próprias comunidades indígenas, nas terras indígenas, nos povos. Isso é em todo o Brasil, desde a área de educação, de saúde, desenvolvimento agrícola, da preservação do meio ambiente. A gente vê que nas terras indígenas isso é bastante forte, a questão da preservação. Citando como exemplo a terra indígena Cura Vermelha, aqui no município de Cabral e Porto Seguro, são 56% do nosso território é área de preservação ambiental, que é a Reserva Pataxó da Jaqueira, que desde 97, que quando a gente adquiriu esse território, a gente vem preservando, trabalhando o ecoturismo, a preservação e conservação do meio ambiente e dando esse incentivo e fortalecendo a cultura tradicional do povo Pataxó. Então, nessa perspectiva como um todo, a gente se vê que a política ela é bastante decisiva. Os poderes constituídos do Estado brasileiro é que tem toda a influência, não é que o eleitor vota os candidatos aí que se dispõem a colocar seu nome na sociedade, para em troca depois ter as ações do Estado, as políticas públicas dentro das comunidades. E nessa perspectiva, os povos indígenas da Bahia estamos lançando uma candidatura a deputada estadual, assim como outros estados da federação também tem lançado, para a gente conseguir chegar nesse espaço de discussão, que hoje os povos indígenas, a gente é ouvido, mas não de uma forma democrática, ser eleito pelo povo para poder representar os povos em uma Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados, que tivemos Mário Juruna, foi o único deputado federal na nossa história que tivemos, né? E aqui na Bahia nós estamos lançando na história do povo baiano a primeira candidatura a deputado estadual. E a minha pessoa, enquanto cacique, enquanto líder do movimento indígena da Bahia, estão colocando o nosso nome à disposição dos povos indígenas e também da sociedade baiana, para que a gente possa também ter esse espaço de discussão, de não usar apenas o que a gente usa hoje no movimento indígena, que é o enfrentamento, que é a burduna, a passeata, para defender os nossos direitos, mas ter o poder também da caneta, que é fazer leis que possam beneficiar os nossos povos. Essa que é a importância da candidatura indígena, a gente está num espaço de discussão, que hoje são os não indígenas que falam pelos índios, né? São eles que estão nesses poderes de discussão e não os representantes indígenas. Então a gente não precisa de intermediador, queremos esse espaço, que a gente precisa não só dos índios para ser eleito, mas precisamos também dos não indígenas. E o nosso projeto não é apenas defender o índio, mas sim todos aqueles que estão à mercê, à margem da sociedade, a falta de políticas públicas de Estado em suas comunidades, para participar ativamente desse processo político. Que a nossa observação que quando chega nesse período eleitoral, várias pessoas vêm fazer propostas, e muitas delas até indecentes, que aí já vem a compra do voto, as pessoas como estão fragilizadas, como não tem alimentação em casa, ou mesmo condições de construir sua casa, fica trocando seu voto pela uma cesta básica,
pelo ensacecimento, por algumas lajotas, algumas telhas, e as pessoas só vêm nesse momento, né? E depois dessa população aí à mercê da criminalidade. E a gente precisa estar consciente que o nosso voto é a nossa arma, e essa arma deve ser usada bem, que é colocar no poder aquelas pessoas que são direitos, que possam defender os interesses da sociedade de uma forma honesta e não uma questão de corrupção ou de desvio de recursos públicos. Os impostos que se pagam no Brasil é muito alto, mas o percentual que é repassado para a sociedade em ações é muito pouco, né? Além do que é desviado desde executivo municipal, estadual e federal, que a gente vê muito bem no noticiário. E a nossa candidatura é algo novo na Bahia, é algo que a gente está puxando mais para a questão tradicional, que as pessoas que estão desiludidas com a política na Bahia é que vote no Índio, vote em Cacique Aruan, 65444, que a gente não vai deixar as pessoas desamparadas. Vamos lutar fortemente, não só com a borduna, mas também com a caneta, para defender os interesses da população indígena e do povo baiano na Assembleia Legislativa Estadual.